Este fato ocorreu em 1999, em época de Quaresma. O meu pai tinha 18 anos e a minha mãe 17. Ela estava grávida do meu irmão, que iria fazer 9 meses. Foi uma festa muito grande para toda a família e todos estavam muito felizes. Passaram 2 semanas e o meu pai estava muito preocupado porque algumas pessoas estavam falando que tinha um bicho muito grande e com pelos pretos atacando pelas redondezas, e sempre alertava todos ali para evitarem sair para locais ermos durante noites de lua cheia, e principalmente naqueles dias que era a época de Quaresma. O meu pai era muito teimoso, pois não acreditava nessas coisas. E em uma noite ele foi se banhar em um rio que ficava perto da minha antiga casa. Ele me falou que alguém estava o observando, mas ele não tinha medo, porque ele estava com um revólver que tinha herdado do meu falecido avô. Quando meu pai foi embora do lago, foi aí que ele percebeu o que o observava. Ele não viu direito, pois como estava muito escuro, ele só via a silhueta daquilo. Parecia uma pessoa que andava encurvada, mas mesmo assim aquilo era muito alto, e logo começou a o perseguir. Ele falou que quando estava muito próximo daquele ser, ele olhou para trás e viu um cachorro muito grande, de aproximadamente uns 2 metros de altura. Aquilo tinha olhos amarelados como o luar. As suas pernas eram desproporcionais ao seu corpo. Aquela criatura possuía muitos pelos negros, com as pontas acinzentadas. Aquilo andava envergado e fazia um som de algo pavoroso. Aquele som era uma espécie de relincho de porco misturado com relinchos de cavalo, e até bufava como se fosse um boi. Aquele demônio estava observando o meu pai o tempo todo enquanto ele se banhava no lago. E passou a perseguir o meu pai quando ele se aprontou para ir embora. E quando aquilo percebeu que o meu pai o fitou nos olhos, ele correu atrás do meu pai. O meu pai pegou a arma e deu um tiro na criatura, que logo deu um uivo bem alto e correu para o mato. Meu pai saiu correndo, mandando a minha mãe abrir a porta, e ela logo abriu. E assim que ele entrou em casa, a minha mãe fechou toda a casa e perguntou a ele o que aconteceu. Ele não conseguia falar na hora, porque estava muito cansado por ter corrido muito. E depois de uns 10 minutos, ele falou. Ele disse que estava tomando banho e um cão negro estava o observando. E quando ele veio embora, o cão veio perseguindo até aqui perto. Mas agora está tudo bem. Isso foi o que achou meu pai. Mas para sua surpresa, a criatura voltou e estava tentando arrombar a porta para entrar. Ele mandou a minha mãe ficar calada por um tempo e pegou a sua arma. Em seguida, ele abriu a porta, já dando um tiro na criatura que saiu correndo para o mato. Depois desse dia, o meu pai nunca mais avistou aquele ser, e muito menos saiu para se aventurar em noites de Quaresma. Кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. A minha família inteira é do interior de São Paulo. A família do lado do meu pai é de uma cidadezinha chamada Ouro Oeste, que fica próximo a São José do Rio Preto. Essa cidade já saiu algumas vezes nos noticiários por causa de um lobisomem.
Todos na cidade têm histórias sobre lobisomem. Muitos já ouviram e é claro que a minha família, sendo uma das mais antigas de lá, também tem boas histórias sobre ele. Os meus avós eram muito católicos. Iam todos os anos para Aparecida do Norte agradecer pela colheita de café. Faziam várias festas no sítio, onde convidavam a cidade inteira. Festas essas de datas especiais de seus santos de devoção. Pois bem, o meu pai é o caçula dos irmãos. Ele tem vários sobrinhos que são mais velhos que ele. Era final de quaresma e os meus avós resolveram fazer uma festa de Páscoa ali no sítio. Convidaram toda a cidade e também convidaram o padre local. E era esse padre quem iria conduzir as festividades. Não sei o porquê dessa missa não ter sido celebrada na casa sede do sítio, mas foi celebrada na casa de um tio meu que vivia próximo a um curral. Logo começou a escurecer. As pessoas estavam chegando para a missa, lotando o local, e as cadeiras não foram suficientes para todos ali. A minha avó mandou meu pai e alguns netos dela e outras filhas irem até a casa sede buscar mais bancos e cadeiras. Era uma caminhada de uns 10 minutos, de uma casa na outra. Quando eles estavam passando pelo mata-burro, ouviram latidos e choros de cães bem distante. O meu pai tinha um pastor alemão enorme, muito bravo mesmo, que o seguia para todo lado. Nenhum cachorro da cidade enfrentava esse cão. O meu pai conta que ele ficou atento assim que ouviu os grunhidos, mesmo que muito distante o barulho. Não só o cão pastor, como todos os cães do meu avô ficaram atentos. O meu pai conta que eles todos vieram para perto deles. Na hora, o meu pai achou que era medo, mas depois do ocorrido, entenderam que era para sua proteção. Assim que eles chegaram na casa sede, eles pegaram as cadeiras, bancos e os cães colados neles, e o barulho de cães latindo e avançando e chorando estava mais próximo. Voltando para outra casa, quando todos estavam passando pelo mata-burro, algo imenso pulou em cima deles e se atracou com o pastor alemão e os outros cães. Meu pai conta que aquela criatura era muito maior do que um porco do mato. Ele tinha pelos grandes e negros, garras muito grandes, olhos vermelhos e as patas traseiras maiores do que as dianteiras. E tinha um fedor horrível, cheirava podre. O bicho estava batendo em todos os cães. O meu pai, desesperado para separar os animais, foi para cima do bicho com a cadeira que tinha na mão. Alguns sobrinhos fizeram o mesmo, mas nada abalava o bicho. Com a gritaria da minha tia e primas, que estavam junto ao caos, convidados da festa, vieram correndo para ver o que era. E entre eles veio o padre. Meu pai e primos batiam no estranho animal com bancos e cadeiras, na tentativa de fazerem eles largar os cães. Até que o animal resolveu parar e tentar investir no meu pai e primos. Nisso, o padre chegou correndo no meio da bagunça, se colocou entre o animal e os meus familiares e gritou: "Aqui não!", empunhando a Bíblia em uma mão e um crucifixo na outra. A besta parou, deu meia volta e saiu correndo pela plantação de café. Meus familiares que contam essa história e dizem que nem se recuperaram do susto e já ouviram cães do sítio vizinho latindo e chorando. Logo eles juntaram os cães, os bancos e foram para a festa, que nem foi mais festa. O padre orou muito aquela noite. Fizeram um terço
e ele jogou água benta por onde passaram e abençoou tudo. E quem era da cidade e precisava voltar a pé pela estrada de terra, esperou até que o padre também fosse embora para irem junto, em várias pessoas. Meus parentes acreditam que aquele estranho ser que apareceu era um lobisomem. Afinal, era a época de Quaresma. Тири-тири-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Olá, eu sou o Axel, tenho 20 anos e os dois relatos que vou contar aqui aconteceu na minha cidade e um comigo neste mesmo ano de 2018. Um relato eu vou contar o que aconteceu há um mês atrás na minha cidade. Eu sempre tive curiosidade para saber se essas coisas de lobisomens existiam. Então foi quando eu estava conversando com outra amiga, que a chamarei aqui de Vanessa, e com o marido dela, que chamarei de Matheus. Eles moram em um bairro muito longe do meu, e dava mais ou menos 1 hora de moto ou carro. O nome do bairro era Ladeira Vermelha, na cidade de Jacobina, Bahia. Bom, agora vamos ao relato. Eu estava conversando com ela e o seu marido. Estava de noite, e aquela noite era noite de Quaresma. Ela me falou que tinha 2 lobisomens na sua rua e ela ouvia os barulhos dos uivos. E os cachorros ficavam muito agitados, dentre outras coisas que não era normal. Até que um dia, um desses lobisomens atacou uma casa da moradora do bairro. No começo, ele estava só rondando por lá e não fazia nada. A única coisa que ele fazia era observar as casas e brigar com os cachorros dos vizinhos. Mas com o passar do tempo, isso foi piorando. O lobisomem começou a rondar a casa e querer entrar dentro dela. Ele batia, arranhava a porta e tentava de tudo para entrar dentro da casa. A mulher e seu marido gritavam contra o bicho e lutavam com ele. Era a visão do próprio inferno. Ela dizia que não parecia um lobisomem como nos filmes. Ele parecia mais com um jegue. Ela relatava que era uma coisa horrorosa, com olhos vermelhos que nem o inferno. Até que um dia, os vizinhos, de tanto ouvir o barulho, foram todos lá fora ver o que era. E eles também viram a criatura. E assim que a criatura os viu de volta, aquilo correu para dentro do mato. As pessoas que presenciaram aquilo ficaram aterrorizadas. A mulher e seu marido ficaram tão assustados que até se mudaram daquele lugar. E hoje faz um mês que ninguém escuta mais sobre essa criatura. Тири-тири-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Esse próximo relato que vou contar aqui aconteceu comigo no dia 26 de abril de 2018. No caso, ontem. Eu estava em um dia normal e fui para o trabalho. Cheguei em casa de tarde, já que trabalhava só meio turno, e logo fui dormir um pouco, já que estava muito cansado. Logo em seguida, acordei com uma amiga me ligando para levar ela em um certo lugar. Achei normal e a levei de moto. E quando voltei para casa, já estava na hora de me arrumar para o colégio. Eu tenho uma criação de pintinhos e algumas galinhas, e naquela noite estava com cara de que ia chover. Então, para os meus animais não ficarem na chuva, eu decidi colocar eles no celeiro, que era onde eles dormiam. Já era quase 7 horas da noite,
e eu decidi ir sozinho. Afinal, não precisava de ajuda, pois era coisa simples de se fazer. Quando eu estava chegando atrás da casa, já podia ver o lugar onde as minhas galinhas ficavam. E logo um pouco mais à frente, eu avistei a coisa mais horrível que eu já havia visto na vida. Aquilo estava lá, sentado em cima de uma pedra, me olhando, e eu parei e comecei a olhar para ele também. Aquilo era um ser diabólico. Parecia um cachorro, mas era muito grande. Aquele cachorro era maior do que eu. Eu tinha quase uns 2 metros de altura, mas aquela criatura era muito maior. E tinha pelos pretos por todo o corpo. Mas era muito pelo da parte do ombro para baixo. Mas na cabeça parecia uma juba de leão. E ficou ali, me encarando até que abriu a sua boca, parecendo que ia pular em cima de mim. Eu não pensei 2 vezes e saí correndo para dentro de casa. A minha mãe e a minha irmã me perguntaram o que tinha acontecido e por que eu estava tremendo muito, e eu não conseguia falar. Até que me acalmei e falei que tinha um grande cão negro atrás da casa. E a minha mãe falou: "Vamos lá atrás, ver isso." E por incrível que pareça, ela pegou uma vassoura contra um bicho enorme daquele. Eu não pensei 2 vezes, fui e peguei a arma do meu pai para a gente se proteger. O meu pai tinha uma arma escondida e eu sabia o lugar, e logo a gente foi lá, atrás da casa. Mas quando chegamos lá, aquilo não estava mais ali. Então eu procurei e olhei em volta, mas não achei nada. Até que olhei na rua de cima, e lá estava ele, me olhando. Eu não contei para minha mãe que a criatura estava lá na rua de cima. Mas ele estava ali, me olhando, e eu o olhava de volta. Até que ele sumiu na escuridão da noite. Então me lembrei do que a minha amiga tinha me contado sobre o lobisomem, que sempre aparecia na rua da casa dela em noites de quaresma. Então eu logo pensei: o que um lobisomem está fazendo aqui? Eu só sei de uma coisa: eu nunca mais vou sair sozinho pela noite, em época de quaresma. E nunca mais vou duvidar do sobrenatural. O lobisomem do milharal. Olá, eu me chamo Marcos. Este fato ocorreu comigo no ano de 1999, na cidade de São Tomé das Letras, Minas Gerais. Fui passar as férias no sítio dos meus avós. Na época, eu tinha 16 anos. Quando cheguei no sítio, encontrei o meu primo, que estava ali também, passando as férias. Vou chamá-lo aqui de Mateus. Ele era da minha idade. Assim que cheguei, nos divertimos bastante. Saímos para nadar, pescar e jogar bola com os outros meninos da região. Certo dia, acordei um pouco mais tarde, pois estava muito cansado do dia anterior. E quando levantei da cama, o meu primo já tinha saído. Ele tinha ido jogar bola com os outros piá da região. Então eu tomei um café bem rápido e fui ver se os encontrava. Fui até o campinho e não havia ninguém lá. Então fui procurar em outros lugares. Entrei na mata que dava acesso ao rio, pois provavelmente eles deveriam estarem lá, nadando. Eu não conhecia 100% do caminho, e naquele dia eu passei por um caminho um pouco diferente por dentro da mata. Depois de andar uns 2 quilômetros, eu encontrei algo e fiquei muito assustado. Era um homem de aproximadamente uns 40 anos, ali, caído na mata. Ele estava sem roupas e a sua boca estava coberta de sangue. Dava para ver que aquele sangue não era dele.
Quando ele me ouviu aproximando, ele rapidamente se levantou com os olhos ainda fechados. Aquele homem era muito estranho e exalava um forte odor de cachorro molhado. Ele veio caminhando em minha direção e quando parou na minha frente, ele abriu os olhos e começou a me cheirar. Não pensei duas vezes e saí correndo dali. Achei a trilha que dava para o riacho e assim que cheguei lá, encontrei o meu primo e os nossos amigos ali, nadando. Não contei nada para ninguém e aproveitei para me divertir. Na volta para casa, um dos meninos disse que conhecia um atalho para chegar mais rápido no sítio. Então, todos nós fomos por lá. Ao longo do caminho, tínhamos que passar por dentro de um milharal. E assim fizemos. Este milharal passava por dentro de um sítio. E antes de entrar no milharal, um dos meninos que estavam com nós atiçou um dos cachorros ali do sítio, que era um vira-lata, que ficou latindo ao longe. Porém, logo apareceu um outro cachorro de porte grande e veio correndo atrás de nós. Entramos disparados no milharal. Conseguimos despistar o cachorro e saímos na rua do sítio dos meus avós. Despedimos dos nossos amigos e fui para casa com meu primo. Chegando em casa, o meu primo disse que havia perdido o seu chinelo dentro do milharal enquanto corria. Eu disse para irmos lá procurar, mas ele disse que depois íamos, pois o cachorro ainda poderia estar lá e além do mais ele estava muito cansado. Bom, o tempo passou e achei que o Matheus já havia esquecido o lance do chinelo. E quando foi por volta de 8 horas da noite, ele lembrou e me chamou para ir lá, com ele procurar o chinelo. Eu disse que não teria coragem de entrar ali àquela hora, mas ele acabou me convencendo. Pegamos as lanternas de caça do meu avô e logo fomos. A região estava bem clara devido à lua cheia que iluminava o lugar. Entramos no milharal e ficamos ali, um bom tempo procurando o chinelo do Matheus. Quando de repente os cachorros começaram a latir, mas só escutávamos latidos ao longe. Então provavelmente os cães deveriam estar presos. Mas para nossa surpresa, os latidos foram se aproximando cada vez mais. E não era de apenas um cachorro, mas era de vários, no mínimo uns 5. Quando os latidos já estavam muito próximos, desligamos as lanternas e ficamos ali parados, imóvel, na esperança dos cachorros não nos ouvirem e irem embora. E assim que eu olho para trás, eu vi a silhueta de algo enorme passando dentro do milharal e quebrando o mato. Fiquei muito assustado, mas acreditei ser um dos cachorros, apesar do seu tamanho anormal. E mesmo aquilo parando de se mexer, eu sabia que estava lá. E já estava começando a duvidar que era um cachorro. E quando, de repente, os cachorros que vinham ao nosso encalço nos avistaram e vieram correndo em nossa direção. Eu e o meu primo ficamos ali, paralisados de medo, pois sabíamos que era inútil correr daquela matilha de cachorros. Olhamos à nossa volta para pegar um pau ou uma pedra para nos proteger. E para nossa surpresa, os cães passaram direto por nós, em direção àquela silhueta que eu havia visto. Logo os cães começaram a atacar aquilo, e aquela coisa sai de dentro do mato onde estava escondido. Meu Deus, foi a pior coisa que vi. Era um ser negro, enorme, completamente peludo. Aquilo tinha o focinho de um cachorro, mas neste momento andava como um quadrúpede. Tinha as pernas envergadas para trás, como se estivessem quebradas. Aquilo começou a lutar com os cães, e eu e meu primo não esperamos para ver. Corremos apavorados para casa.
A criatura ignorou os cachorros e veio correndo atrás de nós. E só não nos alcançou porque os cachorros corriam mais rápido que aquilo e o cercavam. Assim que chegamos no quintal, começamos a gritar desesperado para o meu avô abrir a porta para nós. E assim que chegamos até a porta, o meu avô já estava lá, segurando a sua espingarda. Entramos rapidamente e contamos tudo a ele que havia acontecido. No quintal do sítio dos meus avós havia um cercado com um portão de ferro que dava acesso ao mato, e esse mato dava acesso ao milharal. Essa criatura conseguiu chegar até lá, mas não passou pelo portão de ferro. Estávamos olhando pelas frestas da janela, e aquilo simplesmente pulou o cercado, que deveria ter uns 2 metros. Os cachorros ficaram do outro lado do cercado, apenas latindo, pois não havia como os cachorros passarem, pois quando passamos pelo portão, o fechamos justamente para a criatura não passar. Nunca iríamos imaginar que aquilo pularia um cercado com 2 metros de altura. Aquilo começou a rodear a casa dos meus avós. Começou a uivar e a relinchar ao mesmo tempo. Os cachorros estavam eufóricos, latindo pelo outro lado do cercado. Meu avô, que era um homem de coragem, abriu a janela e assim que a criatura viu o meu avô na janela, aquilo veio correndo rapidamente em sua direção para o atacar. O meu avô empunhou a sua espingarda e deu um tiro certeiro naquilo, mas aquilo não parou e veio com tudo ao encalço do meu avô, que fechou a janela rapidamente. Mas aquela coisa colocou seus braços grandes e peludos dentre a janela, impedindo a mesma de se fechar. A minha avó rapidamente veio com uma panela com água fervendo. Assim que o meu avô viu do que se tratava, ele abriu a janela. E rapidamente a minha avó jogou em cheio a água fervendo na criatura, que deu um urro estrondoso. Na mesma hora, subiu um fedor horrendo de cachorro molhado. O mesmo fedor que eu senti exalando daquele homem que eu vi na mata. Aquela coisa saiu correndo pelo quintal e pulou a cerca de volta. E os cachorros que ali estavam foram latindo atrás da criatura. Não preciso nem dizer que ninguém mais conseguiu dormir aquela noite. Eu mesmo só consegui dormir por volta das 5 da manhã. No outro dia, eu contei para o meu avô o homem que eu havia visto na mata com a boca ensanguentada. O meu avô disse que aquele homem se transformava em bicho e que provavelmente o sangue em sua boca deveria ser de algum animal que ele se alimentava. Também disse que ele me cheirou para se lembrar do meu cheiro e vir atrás de mim depois. Depois desse dia, eu nunca mais saí de casa, nem eu e nem o meu primo. Voltamos para nossa cidade, que é Uberlândia, em Minas Gerais, e nunca mais fomos passar férias naquele lugar novamente. O meu avô disse que aquele homem, o qual eu havia visto, nunca mais deu as caras por lá. Provavelmente ele foi embora para sempre. O meu avô hoje é falecido e a minha avó mora sozinha no sítio. Já tentamos a convencer de sair de lá e vir morar com a gente, mas ela diz que só sai daquele lugar o dia que ela morrer. Muitos dos meus parentes vão lá, e sempre a minha avó conta essa história, e eles acreditam. Boa noite a todos do canal Elite Sobrenatural. Olá, tenho um relato muito diferente para contar e até hoje não consigo compreender. Eu nunca consegui falar com ninguém, mas até depois de narrar o meu relato, eu gostaria de pedir se você de alguma forma poderia me ajudar a entender.
Há alguns anos atrás, eu fui abduzido por alienígenas por várias vezes. Acho que foram 4 ao total que me recordo, sempre na mesma época do ano. A última vez foi em janeiro de 2008. Eu nunca comentei isso com ninguém, pois é algo muito louco. Nesta abdução, eu sempre me via numa mesa cheia de tubos e coisas conectadas a mim. Era muito estranho e doloroso, mas teve uma vez que me deixou muito assustado. Foi quando acordei em meu quarto e vi aqueles ETs. Eles me tocaram e eu dormi profundamente na mesma hora. Quando acordei, estava numa nave muito grande. Estava novamente deitado, com todos aqueles aparelhos em meu corpo e um tubo na minha boca. Eu estava meio zonzo, mas escutei nitidamente algo gritando como se estivesse com muita dor e sofrendo. Eu, com muito esforço, olhei para o lado e vi dezenas de mesas como a minha. Todas elas tinham pessoas na mesma situação que eu, mas elas estavam dormindo. Então eu, quase que desmaiando, olhei para o outro lado, do meu lado esquerdo, e vi um animal. Um animal muito grande. Ele parecia um lobo, meio homem e meio lobo. Era muito grande, forte e peludo. Me veio à mente até que era um lobisomem e fiquei muito apavorado. Mas eu percebi que ele estava sofrendo. E quando olhei para a minha mesa, ela estava conectada com a mesa dele. Os meus aparelhos estavam ligados nos aparelhos dele, e vice-versa. Aquilo me assustou, pois eu percebi que estavam injetando algo daquele animal em mim. Eu juntei todas as minhas forças, tirei aquele tubo da minha garganta e tentei levantar, mas caí no chão da nave de imediato. Eu senti muita dor, pois estava cheio de coisas presas em meu corpo. Levantei a cabeça e, quase sem forças, eu vi vários alienígenas dizendo: "Ele acordou, ponha ele para dormir." Em segundos, eu dormi novamente. Eu só me recordo de ter acordado na minha cama. Eu passei o dia todo muito mal, com dores pelo corpo e muito zonzo. Depois de alguns dias, o meu corpo da cintura para cima ficou cheio de pequenas feridas. Foi horrível, porque eu fui a todos os médicos e nada foi encontrado de errado comigo. Achava até que eu estava com HIV, mas eu fiz todos os testes e a minha saúde estava em perfeitas condições. Perfeita até demais. A minha boca ficou totalmente cheia de feridas por dentro. Eu não conseguia comer e tomava remédios, mas de nada adiantava. De repente, de uma hora para outra, as feridas foram sumindo e fiquei ótimo. Desde o dia que as feridas sumiram, eu comecei a me sentir muito forte, cheio de energia e com um apetite sexual muito forte. Meus ouvidos foram ficando sensíveis e aguçados, e qualquer tipo de barulho eu conseguia ouvir nitidamente. Consegui sentir cheiros mais do que o comum. E foi quando eu lembrei do que houve na nave. Fiquei apavorado. Pensei que eu estava virando um lobisomem, pois eu lembrei daqueles aparelhos ligados em mim e naquele animal. Eu senti que estavam como se misturando as nossas genéticas e fiquei em pânico. Passei alguns meses apavorado com a possibilidade de virar um lobisomem. Mas depois que se passaram alguns meses, aquelas sensibilidades sumiram e eu esqueci o assunto. Eu não quis nem mais pensar naquilo. Porém, sempre tinha momentos de muita fúria. Eu passei a tomar calmantes e fazer meditação, até que consegui
controlar esses ataques de fúria. Mas agora, de uns dias para cá, eu comecei a sentir tudo de novo. E agora, com muito mais sintomas além daqueles. Só que dessa vez, eu sinto mais durante a noite. E por curtos períodos. Desse tempo para cá, eu tenho tido muita insônia, muita fome e o apetite sexual está muito forte de novo. E com muita frequência, eu sinto aquela força e sentidos apurados, mas é tudo muito rápido e logo passa. Ao mesmo tempo que eu me sinto com medo, vem algo mais forte do que eu, e eu acabo gostando da sensação de força e poder. Estou meio assustado, porque eu tive outra abdução. E também vi várias pessoas passando pela mesma situação que eu novamente. Será que esses seres extraterrestres estão misturando a nossa genética com esses animais? O que será que está acontecendo? Eu tenho medo do que pode ocorrer e de perder o controle novamente. Pois, por várias vezes, eu sinto uma fúria enorme tomando conta de mim. Mas eu consigo me controlar hoje em dia. Não é uma fúria comum, é algo assustador. Eu me pergunto até quando eu vou conseguir segurar isso. E eu gostaria muito de entender o que realmente está acontecendo comigo. E quem são as outras pessoas que vejo na nave passando pela mesma situação que eu. Eu sei que essa história é muito louca, mas eu te juro que é a mais pura verdade. E se você puder saber de alguém que possa me ajudar e desvendar isso tudo, por favor, eu te peço de coração que me ajude. E de coração eu me despeço e agradeço a sua atenção e aguardo o seu retorno. Abraços fraternais, Marcos Roberto.